bem-vindos a mais uma live do Movimento Gestão Salvar Negócios. Aqui a gente te mostra o caminho para você ter um negócio de sucesso com ações que estão totalmente sob seu controle. E o melhor, sem perder a qualidade de vida. Eu sou Raquel Travassos. E eu, Mary Gomes. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante, principalmente porque é o que gera lucro para você, né? É como gastar menos e deixar seu cliente ainda mais feliz. Cliente feliz é retorno, né, gente? Com certeza. Será que isso é possível, Mary? Será que isso é possível? Será que a gente consegue gastar menos no nosso negócio e ainda deixar o cliente mais feliz gastando menos? A gente gastando menos? É um mundo bom aí, né? Os dois felizes, né? Os dois felizes. Exatamente. Você podia ter mudado o nome e botado. Como ser feliz e também deixar o seu cliente feliz. Será que é possível, gente? É possível. É claro que é possível, né? E como é que isso é possível? Em administração, gente, existe um conceito chamado valor para o cliente. O que vem a ser esse conceito de valor para o cliente? Valor para o cliente é tudo aquilo pelo qual o cliente está disposto a pagar. Então, por exemplo, para ter um processo produtivo mais barato e que aumente a percepção de valor do seu cliente, você precisa estar de olho nas atividades que você faz, na comunicação que você faz entre as pessoas que trabalham no seu negócio e na comunicação com o seu cliente, e estar sempre de olho na redução de desperdícios. E por que a gente fala que você precisa estar de olho nas atividades que você faz? O que isso tem a ver com valor para o cliente? O cliente, pelo que o cliente está disposto a pagar? Será que o cliente está disposto a pagar pelo salário de funcionários que estão esperando uma máquina terminar o trabalho dela para ele poder efetivamente fazer o que ele precisa fazer? Eu acredito que não, né? Será que o cliente está disposto a pagar, a esperar lá uma fornada de uma padaria como chama? O planejamento de saída de pães não foi feito adequadamente, aí você chega na padaria e não tem pão. Nem o frio, nem o quente. Você tem que ficar esperando. Será que a gente está disposto a ficar esperando o nosso pão ficar... Você acaba ficando porque às vezes não tem uma padaria perto, mas você sai ali um pouco insatisfeito, aquilo, aí você já fica com birra daquela padaria, e enfim. Então, o valor para o cliente, gente, passa por isso. Que atividades eu faço no meu negócio, no meu dia a dia, que agregam valor para o meu cliente? E aí, quando eu falo valor para o cliente, o que o meu cliente entende que é importante? No que ele vê valor? O que ele quer, no final das contas, do meu negócio? É interessante, né, Raquel, que esse valor do cliente é importante vocês perceberem até qual é o caminho que ele faz, né, dentro, se ele entra no seu negócio efetivamente, ou seja, fisicamente, ou através de um site, enfim. Perceber é o que a gente chama de jornada do cliente. O quanto fácil está isso, né? Por exemplo, tem uma padaria, você deu o exemplo da padaria, eu vou lembrar aqui de um caso meu, perto da minha casa, né? Uma padaria que eu amo, era uma delícia e tal. Eles botaram umas catracas, gente, para entrar na padaria. Matou a jornada do cliente, né? O pobre do cliente agora, se então a pessoa for um pouquinho obesa, ainda vai ter o constrangimento de passar por ali. Horrível, horrível. Então é exatamente isso, né? Pensar no valor para o cliente. Aquilo tem valor para o cliente? Não. Você quer o pão, você queria os bons biscoitos que tinham lá. Aquilo foi um entrave, na verdade, para o cliente, né? Importante ter esse olhar da jornada, né? Sim, provavelmente essa catraca foi colocada aí, né, Mary, por alguma necessidade, provavelmente segurança, ou não sei se isso foi recente por conta do Covid, enfim, né? Imagino que não. Foi antes, né? Mas é o que a gente precisa pensar toda vez que a gente tem uma necessidade, né? Que ela é gerada por qualquer motivo. Ah, eu tô com problema de segurança na minha loja, eu tô com desperdício, a gente vai falar de desperdício hoje bastante aqui, o que é desperdício e alguns tipos de desperdícios. Na hora que a gente vai pensar numa solução para isso, a gente precisa olhar para o nosso cliente e entender no que meu cliente vê valor. O que é valoroso para o meu cliente? Pelo que meu cliente está disposto a pagar? Essa experiência, essa coisa que eu vou mudar, essa solução que eu vou implementar no meu negócio, como é que ela afeta a jornada do meu cliente, né? O caminho que o meu cliente faz até chegar na minha loja, até chegar no meu produto, até a localização da loja, né? Quando a gente fala de jornada do cliente, aí você tem a jornada do cliente lá online, que é onde que o cliente costuma passar no online para chegar no seu produto ou no seu serviço. No físico, a mesma coisa, né? Na hora de escolher um local físico,
você tem que pensar, é de fácil acesso? O seu produto, o seu serviço é uma coisa que é para as pessoas que moram ali, as pessoas têm que vir de longe, como é que elas vão chegar ali? É um lugar que alaga, tem uma padaria ali perto de onde a Mary mora, um pouquinho mais para que a gente trabalhava ali perto, e aí alagava, era uma coisa horrorosa. Acabava que as pessoas faziam uma padaria de abrigo, né? Eu fiquei algumas vezes dentro daquela padaria que enchia aquela rua. Mas isso também tem que se levar em consideração. Porque aí, imagina, eu quero ir na padaria, ai, mas vai começar a chover, ó. Eu saía correndo, eu não passava lá, eu adorava os produtos daquela padaria. Então, tudo isso a gente tem que pensar e tem a ver com o valor para o cliente, né? E aí a gente também falou de desperdício. Eu vou olhar para isso tudo e também vou ver tudo que eu faço, tudo que eu tenho ali no meu negócio, sendo uma loja, sendo serviço, sendo produto, e que desperdícios eu tenho. E aí o que vem a ser desperdício é uma coisa comum, né? Todo mundo entende o que é desperdício, mas conceitualmente falando, é tudo aquilo que adiciona custo ou tempo sem acrescentar valor ao cliente. Então, tudo aquilo que a gente faz no nosso negócio, que faz eu demorar mais tempo, ou que me custa dinheiro, sem agregar o valor para o cliente, sem que o cliente perceba que aquilo está diretamente ligado ao produto ou serviço que ele vai receber, é desperdício. Então, quando a gente falou lá da espera, da fornada no pão, que é um exemplo super fácil de entender, se eu chego na padaria, tem aquela coisa que a gente chega na padaria, eu peguei padaria hoje, né? A padaria vai estar abençoada hoje. Se eu chego na padaria, aí eu sei sempre que a padaria tem aquele pão fresquinho, aquele pão quentinho. Ou então eu sei que a fornada da padaria, ela deixa claro, ela comunica claramente que não tem pão quente o dia todo. Mas tem os horários certos e ela cumpre aqueles horários. Então eu sei que se eu chegar 5 horas da tarde na padaria, vai ter pão quentinho, porque aquela padaria sempre está com o processo alinhado e comunicou aos clientes que o pão quentinho chega naquela hora. Percebe que o tempo para fazer o pão, ele aconteceu. Mas ele aconteceu de uma maneira organizada e comunicada de tal forma que o cliente não espera. Eu tô aqui com a minha vida na minha casa, deu 10 para as 5, opa, eu vou lá na padaria, 5 horas tem pão quente. E eu vou lá, compro meu pão, pego o pão quente e vou embora, eu não espero. Não tem desperdício da espera, nesse caso. Diferente daquele que não se organiza e o cliente fica ali esperando. E aí isso tem N desdobramentos e N prejuízos para você. Né? A espera é um dos desperdícios. Existem pelo menos 7 desperdícios que toda empresa tem. A gente vai falar aqui de 3 deles hoje. Interessante, né, Raquel, que essa questão tanto faz para quem tem serviços, né, produtos a oferecer, ou aqueles autônomos também que oferecem serviço e que também não devem deixar o seu cliente esperando, né? Porque muitas das vezes a pessoa desiste. Exatamente. Os autônomos também tem que estar de olho nisso. Outro exemplo, né? Retrabalho, né? Retrabalho porque eu errei, porque deu defeito, porque foi mal feito. Isso é um desperdício, gente, porque aí isso tem custo, isso tem prejuízo para o cliente, às vezes prejuízo para você, e os prejuízos são diversos, né? Não é só uma questão de talvez perder dinheiro. Às vezes vai até muito além disso, né? Custo de armazenamento de produto acabado ou não, né? Se eu compro muita matéria-prima e não consigo produzir aquilo num ritmo tal que eu consiga atender o meu cliente e manter o meu estoque, tanto de produto acabado quanto de matéria-prima, no nível mínimo necessário. Você tá gastando dinheiro para guardar aqueles materiais. Isso é desperdício, isso é perda de dinheiro, né? Você às vezes pode perder o próprio produto, que às vezes a pessoa vai falar assim, mas eu tenho aqui esse galpão aqui que foi pensado para eu guardar esses materiais, então não é desperdício. Aí você vai fazer a conta de quanto custa aquele galpão, como você poderia usar ele de maneira produtiva, você já vê que você já tem desperdício. Mas digamos que nem isso você vai fazer. Se você olhar para aqueles materiais, aí você deixa ele guardado, tá guardado, aí você mexe para pegar outro. Você pode perder o material porque quebrou, porque danificou, porque contaminou, dependendo do material que você tem. Às vezes perde a validade, se o material é perecível. Então, estoque também é um tipo de desperdício. E aí até você, às vezes, tem que, dependendo do tamanho do seu estoque, né, Raquel? Você tem até que contratar pessoas para controlar esse estoque, né? Porque, quer dizer, é mais custo ainda. Exatamente. E aí, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aí, tá? A gente sempre gosta de falar, fiquem à vontade.
E aí a gente vai falar do primeiro desperdício. Então, que se você reduzir, se você controlar esse desperdício aí no seu negócio, no seu empreendimento, você vai tender a deixar o seu cliente mais feliz e você vai gastar menos, você vai reduzir custo. E com isso, todo mundo fica feliz, como a Mary falou, né? Então, por exemplo, o primeiro desperdício que a gente trouxe foi o desperdício da espera, que é como eu já dei o exemplo lá da padaria. Então, o que é o desperdício da espera? São longos períodos de inatividade. De inatividade de quê? De pessoas. Pessoas esperando para fazer coisas que estão ali ociosas mesmo, esperando a próxima atividade, esperando chegar uma informação, esperando chegar um material. Espera de informações, né? Como eu falei, papéis, máquinas ociosas, ou a máquina está rodando e a outra máquina só começa a rodar depois que a primeira termina. Então, esperar significa tempo ocioso. E fluxo de trabalho ocioso, gente, é desperdício, é não agregar valor para o cliente. Né? Quando eu tenho um processo que tem muitas pausas e longas pausas, o meu cliente está pagando por essas pausas. E ele não quer pagar, ele pode até nem saber, mas ele vai perceber porque o seu custo provavelmente vai ser maior do que o do concorrente que consegue encurtar isso. E aí você fica, pô, mas como é que eu uso o mesmo fornecedor, que às vezes tem isso, eu uso o mesmo fornecedor do meu concorrente, meu produto tem a mesma qualidade do meu concorrente, eu tenho um excelente atendimento e meu concorrente consegue fazer o produto dele mais barato. Como é que ele consegue? Às vezes não é só uma questão de matéria-prima, às vezes é o processo produtivo que esse seu concorrente usa, que ele consegue otimizar, ele tira os desperdícios da operação e consegue fazer com que esse processo seja mais barato. E com isso vende mais barato e te ganha em competitividade. Interessante, né, Raquel, que essa parte, inclusive, da espera, é uma coisa que fica clara quando você usa o que a gente colocou lá no Telegram, do Kanban. Porque ele começa a concentrar muito numa faixa e você vai vendo que o outro está ali esperando, não está usando, né, não está fluido, né, o caminho dos produtos, das entregas entre as fases. Então, é importante até para vocês checarem também isso. Fica bem visual. Você vai conseguir ver quem está talvez sobrecarregado, ou quem está demorando, quem está esperando muito o outro, que aí isso vai ficar bem claro. Realmente é uma excelente ferramenta para ajudar a controlar esses tempos de espera aí no seu negócio. Isso não só para o ambiente produtivo, né? Porque os desperdícios, gente, esse conceito de desperdício, assim como a gente está falando, ele vem de uma conceituação, de uma técnica de Lean, uma coisa produtiva, não é lá da Toyota, assim, vem do ambiente produtivo fabril, mas isso hoje é totalmente adaptável e já se fala totalmente, conhecem-se resultados, inclusive, de melhorias feitas em cima desses desperdícios que lá atrás eram somente aplicáveis para o ambiente produtivo, no ambiente de escritório, né, no ambiente de serviço. Então, não é só para quando a gente falar o processo, a produção, dá uma ideia de fábrica, né? Ah, só se eu sou fábrica, se eu sou uma pessoa que vende serviço, isso não se aplica a mim. Não, muito pelo contrário, se aplica e se aplica muito bem, inclusive, tá? Clínicas, né, Raquel? Clínicas, hospitais, laboratórios. Exatamente, salão de beleza, parece que eles vão ser abertos aí de novo, né? Enfim, então é hora de pensar sobre isso, inclusive, né? Então, exemplo de espera que você pode ter aí. Espera de atendimento dos clientes, né? O cliente ficar esperando ali. Isso é muito comum em médico. A gente senta ali e chora, né? Eu tinha uma pediatra, minha filha tinha uma pediatra. Não sei se eu já te contei isso. Logo que ela nasceu, né? Aí eu fui, mãe de primeira viagem, aí tinha que achar uma pediatra. Aí eu não sou muito criteriosa, assim, não sou muito, né? Eu peguei lá no catálogo e falei, essa aqui, que é perto da minha casa. Aí fui. Adorei a pediatra, mas a pediatra, gente, ela demorava. E eu com uma bebezinha recém-nascida, quem tem filho sabe, né, que não quer ficar expondo o bebê e tal. Menina, eu ficava umas 2 horas esperando pra ela me atender. Mas era e todo mundo ficava, ela era ótima, realmente, mas aquilo era muito custoso. E aí, quando a Heloísa fez lá para os 2 anos, 2 anos e meio, eu abandonei ela. Eu falei, não tem condição de ficar. Porque aí era no início, né, Siciliano, que era o nosso chefe, é o santo na terra. Não ficava chateado tudo, porque o dia que eu ia levar a Heloísa na pediatra era praticamente um dia perdido de trabalho, né? E aí eu chegava cedo lá, marcava no primeiro horário, mas ela já chegava atrasada, cada consulta dela demorava 1 hora e meia, então era muito demorado. E aí eu acabei abandonando. E essa é uma das consequências da espera, né? Você acaba deixando aquele profissional
aquele serviço, aquele produto, porque você não pode esperar. Eu gostava muito dela, de fato, ela me atendia super bem. Mas a questão da espera era muito complicada. Então eu E larguei. você ainda tinha uma tolerância alta, porque eu meia hora me levanto. Sim, exatamente. E é Então, isso, né? Tem clientes que vão esperar. Fiquei 2 anos e meio, quase 3 anos com ela, né? Nesse mesmo. E no primeiro ano é todo mês, né? Você vai todo mês. Todo mês. Todo mês era 1h30, 2 horas esperando ela para ser atendida. Mas aí outros fatores, né? Seguram, mas é isso. Me segurou até o momento em que eu me senti seguro o suficiente de que eu podia lidar com a minha filha, com as questões que a minha filha tinha, que não eram muitas, sozinha, sem um médico que me desse tanto suporte, porque ela me dava suporte, assim, me atendia no WhatsApp, me atendia assim, me tranquilizava pelo WhatsApp. A médica dela hoje não faz isso, enfim, cada um com o seu jeito. Mas na época que ela era muito pequenininha, isso era motivo para me segurar com ela. Mas assim que eu me senti segura, eu saí fora. E isso acontece com você no seu negócio, mesmo que você não seja médico. Naquele momento que o cliente percebe que ele não depende de você, que ele não precisa de você, que tem outro que é tão bom quanto, às vezes até melhor, e ele não precisa esperar, ele vai te abandonar. E aí você pode pensar, mas é só um cliente, gente. É de um em um que vão indo todos, e a sua reputação vai sendo formada ali em cima daquilo. É ótima médica, é ótimo produto, é ótimo atendimento. Mas, quando falam de médico, inclusive é assim, né? Mas demora muito, né? Que tempo é uma coisa que as pessoas não querem ficar perdendo, né? E uma outra coisa, né? Por exemplo, se você tem um salão de beleza e aí você tem que esterilizar lá os seus produtos, né? Os materiais, o alicate, botar lá naquele negócio de autoclave, né? Se você não tem alicate suficiente, máquina suficiente e uma rotina adequada para que as manicures façam a esterilização de forma correta, o cliente tem que esperar aquilo terminar de esterilizar, gente, ou trazer o seu próprio alicate, que ok, muitas pessoas usam o seu próprio alicate, é ótimo, mas se a pessoa não traz, você tem que ter disponível. E aquilo, ela não pode ficar esperando, né, o tempo de esterilização de um alicate numa autoclave. Ou imagina, num hospital, num ambiente de clínica, pequenas cirurgias, ter que esperar, olha, a nossa cirurgia vai atrasar, o nosso procedimento ali de consultório mesmo vai atrasar, porque o material está esterilizando, não acabou, não chegou o material esterilizado. Isso é desperdício, isso está incluso no custo do teu produto, no custo do teu serviço. Se o seu cliente não está pagando, você está pagando por essa espera. É porque, inclusive, é um custo, né? Vamos supor, vamos pegar aí o caso mesmo do médico, né? Quanto mais tempo ele fica nisso, mais tempo ele está no consultório, por exemplo. E aí é mais custo de luz, mais custo de água, enfim, é hora extra, às vezes, da secretária. Imagina quanto isso dá no final do mês. Pesa, né? Exatamente. E mesmo que você vá fazer, né, o organizado, né, da precificação, do controle de custos, e vai embutir isso no seu preço vai ficar muito caro, aí você decide não colocar isso no seu preço, mas isso vai ser seu custo fixo ali, sua despesa fixa, custo variável. Isso vai te onerar, alguém vai pagar por isso, gente. E você, na verdade, você paga, né? Você paga 2 vezes, porque se não passa para o seu cliente, você assume esse dinheiro, esse custo dessa espera, e você ainda tem o custo de perder o cliente, de não ser indicado por aquele cliente, porque aquele cliente não ficou totalmente satisfeito aí com o teu processo produtivo, o teu processo de atendimento, porque você demora, porque você não pensou adequadamente como as coisas, o tempo de cada coisa, né? Então, como consequência que a gente falou, você pode perder cliente, você pode perder informação, às vezes é uma informação que você precisa e porque ficou esperando aquela informação se perdeu. Você pode perder materiais, como eu falei, né? Se for algum material perecível aí, perdeu a validade, você perdeu o material. Então, são possíveis consequências. E como é que a gente evita, né? Como que a gente evita ter espera? A gente já falou aqui, né, de você olhar as suas atividades, pensar no seu fluxo de comunicação aí do seu negócio. A primeira coisa é treinamento. A gente sempre fala isso. E não necessariamente um treinamento que eu preciso contratar uma empresa, uma consultoria, alguém para vir treinar. Não. Como são os processos na sua empresa? Como você desenhou isso? Como é que isso funciona aí no seu dia a dia? E aí você precisa treinar quem trabalha com você. E você também precisa entender se aquela forma que você faz é a melhor, se você é sozinho, né? Além do treinamento, definir suplentes, né? Pessoas backups para aquelas atividades. E principalmente para as suas, né? Porque às vezes, sei lá, eu faço uma atividade
e aí eu tenho um problema, não consigo fazer, ninguém sabe fazer aquela atividade, além de mim. Eu até tenho funcionários, mas ninguém faz, só a Raquel faz. A atividade fica parada até que a Raquel volte. Ou então, alguém vai se arriscar a fazer, mas é aquele Deus nos acuda, né? Porque vai demorar de qualquer jeito, porque a pessoa vai ter aquele tempo de entender, de tentar fazer direito, e ainda pode correr num outro desperdício, que é o defeito, que a pessoa não está treinada. Então, uma coisa pode puxar a outra, né? E no caso, especificamente do médico, né, que a gente estava falando, planejamento também, né? Porque aí é uma questão de organização de agenda, saber o quanto tempo médio ele leva para analisar e dar um diagnóstico, enfim, é se conhecer também do tempo de serviço que você dá e planejar o teu dia, né, a tua semana com essa carga horária, né? Exatamente. Né, como você falou, disponibilizar a agenda aí de uma maneira que você consiga dar vazão sem ter tanta espera, né? Uhum. É inerente, né? Os médicos talvez vão ficar um pouco chateados, né? Ah, mas aí eu não vou me sustentar, né? Eu preciso atender mais para poder faturar mais. Mas é uma questão inerente aí da tua profissão, né? Então você tem que encontrar formas de conseguir otimizar isso sem perder a qualidade lá no teu atendimento, de forma que teu faturamento não fique tão baixo, né? Então tem algumas estratégias do tipo, eu posso mexer no preço, eu posso ter um preço diferenciado, porque eu tenho um atendimento diferenciado e eu atendo menos pessoas. Eu posso trabalhar em parceria, né? Ter outros médicos. Eu tenho local físico e eu disponibilizo a minha sala para outros médicos atenderem e eu pego um percentual de comissão em relação a isso. Tem algumas alternativas aí, né? E eu ainda fico assim se ele realmente perde, né? Porque no final das contas é o extra que eu falei, é o extra da secretária, é o extra de Exato. luz, tem uma série de coisas, né? Sim, que a gente sempre fala. Tem que colocar no papel, gente. Tem que colocar no papel. A gente está falando aqui, dando exemplos e tudo, mas como que você vai fazer para saber esse desperdício? Como você vai saber quanto custa todos os desperdícios a gente consegue quantificar. Só que para poder quantificar, quanto que te custa o teu cliente ficar esperando? Quanto que te custa o teu retrabalho lá? Você tem que anotar os custos disso. E aí você tem que botar um pouquinho a cacholinha para pensar, sentar ali, anotar tudo e começar a pensar, tá, isso aqui vai me impactar, essa espera vai me gerar, como a Mary falou, a luz que está aqui, que eu poderia já ter desligado se eu saísse, eu estava planejada para fechar a minha loja, meu consultório, a minha clínica, o meu empreendimento às 5 da tarde, mas eu demoro, aí eu só fecho às 8 da noite, são mais 3 horas todos os dias, isso acontece todos os dias, aí você vai olhar a conta de luz, você vai olhar a conta de água, você vai olhar o salário da secretária, libera a secretária, não libera a secretária, você vai calculando tudo isso e você consegue saber em valores reais o quanto isso te custa. Um outro desperdício, gente, que existe, que é comum e também atrapalha muito o cliente, né? A gente escolheu 3 desperdícios aqui que tem um pouquinho mais de conexão direta, né, com o cliente, né? Então a gente está falando de valor para o cliente, então aquele que ele percebe de imediato, de cara, né? A espera, o defeito. O defeito é um outro tipo de desperdício que acontece. O que é o defeito, né? Esse também é bem fácil. São erros frequentes causados por problemas na qualidade dos serviços ou dos produtos, por tarefas mal realizadas, que precisam de correção. Então, por exemplo, né? Eu enviei um produto com defeito. As consequências de defeito, gente, são inúmeras e elas vão desde coisas bem tranquilas e leves de você resolver, um pedido de desculpas e o envio de um outro produto ou um voucher de ganho em um outro serviço, às vezes é suficiente para resolver esse problema, para sanar o problema e depois você pensar em forma de como você faz para não ter aquele defeito. Mas dependendo do defeito, gente, você tem prejuízos inimagináveis, do tipo processo trabalhista não, processo, né, contra você, do cliente te processa porque aquilo pôs a vida dele em risco ou pôs a segurança dele em risco, a perda do cliente, aumento de custo, porque você gastou para fazer aquele trabalho, o trabalho foi mal feito, teve um erro, teve um defeito, aí você gasta para se retratar e ainda para poder não deixar com que aquilo aconteça de novo. Então, custo, certamente, é uma consequência, e às vezes a própria perda do produto ou do serviço, né? Você vai ter que refazer, você perde totalmente e tem que complementar aquilo. Né? Perde matéria-prima também.
E aí, né, o defeito não é só para quem gera um produto, né? Um serviço ele também pode sair com defeito, um cálculo errado no relatório, enfim. Ou até simplesmente uma agenda que foi feita de forma errada. Então, por exemplo, eu marquei lá um horário, cheguei lá, tinha uma outra pessoa no meu lugar. Isso é um defeito também para serviço. Então, tudo isso tem que ser olhado porque isso causa retrabalho e causa custo também. Inclusive, esse exemplo que você deu, eu vi um filme de comédia bobo, gente, bobo, vou até recomendar. Um filme bobo esse fim de semana, chama Toque Toque, que tá na Netflix. Ele conta a história eu vi sozinha, depois eu botei o meu marido pra ver junto, porque você sabe que eu brinco que eu tenho disposição pra rir, né? Eu adoro rir, eu rio com qualquer coisa. Meu marido já é mais difícil de rir. Aí eu falei, vamos ver que você vai rir. Aí ele, é uma comédia bobinha, tá, gente? Não tem nada de nenhuma, não vai ter nenhuma grande lição aqui dessa indicação desse filme, não. Mas é só pra exemplificar isso que a Mary falou da espera. Porque um desperdício, às vezes, ele puxa o outro. Aí o filme se passa, são pessoas que têm toque, aquela doença de toque, ó. O Júnior tá rindo. São pessoas que têm toque, aí uma pessoa tem aquele toque de se lavar, né, de medo de bactéria, o outro tem um toque de falar coisas obscenas, o outro tem um toque de fazer contas loucamente, e aí eles todos estão indo numa clínica para se tratar, e com um médico que é um doutor lá, doutor Palomero, que é um doutor super indicado e renomado. Aí chega o primeiro, fica lá esperando. Aí daqui a pouco chega a segunda, fica esperando. E aí o cara pergunta, você tá marcado para que horas? Ah, tô marcado para 4h30. Ah, eu também tô marcada para 4h30. Aí acaba que juntos são 6 pessoas, se eu não me engano, que estão marcadas às 6 para as 4h30. No final era realmente para eles estarem marcados para as 7h30, porque aí tem a ver com o filme. Mas imagina, na vida real, se não fosse o propósito, o erro da agenda geraria, né? A pessoa tá ali, às vezes, perder a consulta ou ficar esperando. Então, um erro, o defeito ou o erro que aconteceu na marcação da consulta ou do atendimento gerou um outro erro, que pode ser o de espera, que pode ser o de perda da pessoa. Você imagina, você ir no médico ou ir naquele local, já marcou, já esperou. Um deles até fala, eu tô esperando por 13 meses para vir aqui e eu não vou sair daqui. A pessoa até tá disposta a pagar por aquilo, mas assim, é muito absurdo, né? Então, às vezes é um errinho que ele puxa outros vários erros, né? Então, e aí vai ter aumento de custo, vai ter perda de cliente, aumento de garantia, pagamento de garantia, né? Dependendo do produto. Se eu tô com defeito, tá no prazo de garantia, você tem que pagar a garantia, pagar o produto, depois cobrir os custos que você teve com defeito do produto ou do serviço que saiu com defeito, né? Então, alguns exemplos de desperdício de defeito, né? Envio de produto com defeito, algum equipamento que está com defeito, que tá funcionando errado, e aí faz o produto sair errado. A parte, quando as pessoas ministram medicamentos errados, né? A parte médica, a dona do meu dinheiro está falando aqui, ó, se for a primeira vez, já fica com uma impressão ruim. Da parte de médicos e de atendimento até, nem só médicos, né? Qualquer atendimento que a gente receba, com certeza. Se a gente recebe aquele atendimento... Eu estava falando esse negócio da agenda, né? Porque isso é muito comum em salões de beleza. E aí você acaba desistindo, entendeu? Sim. Tem os clientes mais resilientes, assim, né? Mas você, em algum momento, você acaba... né, deixando pra lá, ou você... Aí, por exemplo, eu sou uma pessoa mais... Eu tendo a esperar um pouquinho mais, assim como a Mary falou. Mas aí, por exemplo, eu conheço a Mary, eu sei como ela é exigente. Eu também sou, mas para outras coisas, né? A gente nós somos exigentes em coisas diferentes. Se ela me pedir indicação de salão, não vou indicar o meu salão, que eu tenho que esperar um pouquinho. Ou então eu vou falar, olha, Mary, eu tenho esse salão aqui, mas... Aí eu vou dar toda a descrição, quase que convencendo ela a não ir, né? Vai ser praticamente isso. Entendeu? Porque você fica com medo de indicar uma coisa para um amigo, e aí, porra, Raquel é fogo, né? Me indicou esse salão aqui, mas vou te falar, hein? Ninguém merece, nunca mais peço indicação para ela de nada. E aí, como é que você pode evitar, né, o desperdício do defeito, gente? Ou retrabalho, né, como a gente chama. Você tem que padronizar da melhor forma como você faz as coisas, né? Quando a gente fala de máquina, se você usa alguma máquina, algum equipamento para produzir o seu produto ou prestar o seu serviço,
você precisa ter aquela máquina ali com manutenção preventiva, não dá para fazer só manutenção corretiva, né? Você tem que estar de olho na máquina para ela não quebrar, você tem que ter uma máquina, alguma forma de repor aquela máquina, se a máquina principal der problema, mesmo com manutenção preventiva. Quando a gente está falando de serviço, qual é a melhor forma de eu fazer? Quando eu não tenho uma máquina, né? A máquina sou eu, o meu próprio cérebro. Como é que eu faço para fazer isso da melhor forma? Como é que eu capacito pessoas para saberem fazer isso aqui da melhor forma? Como eu estabeleço formas de garantir que aquilo ali vai ser bem feito, vai ser feito da forma que deveria ser, sem burocratizar também, né? Não é uma coisa... Não é para tornar burocrático, tá, gente? A ideia não é que você engesse e torne burocrático aí o teu processo de trabalho. Mas você tem que minimamente pensar nisso, para que você evite esse tipo de erro. Às vezes é um erro bobo. A marcação na agenda é um erro bobo. Então, como você faz? Precisa de um sistema? Não. Precisa de treinamento? Precisa de uma ferramenta melhor do que o papel? Enfim, pense aí em formas de melhorar sempre. Isso vai te ajudar a reduzir os seus defeitos, os seus erros. Esse negócio da manutenção preventiva, né, Raquel, é muito importante, né? Porque se a máquina, por exemplo, o equipamento parar de uma hora para outra, ele vai atrasar toda a sua produção, né? E aí é complicado, porque você perde, né, a produção de um dia, às vezes até de mais de um dia. Dependendo, o custo vai ficar muito mais alto, né? E aí o cliente lá, às vezes, que já tinha que receber, vai demorar, não vai chegar... E aí, enfim, né? Uma coisa até interessante que aconteceu comigo, eu comprei um sofá assim que saiu a quarentena, tipo um fim de semana antes de realmente a gente entrar em quarentena, eu comprei um sofá novo. E aí a gente entrou em quarentena, eu falei, ferrou, né? Não vou receber meu sofá nunca mais, sei lá quando é que eu vou receber meu sofá. Gente, meu sofá vai chegar amanhã. Eu tô que não me aguento. Por quê? Eu mandei mensagem, passados, sei lá, uns 10, 15 dias, eu mandei mensagem para saber, e aí, como é que vai ser, né? Vocês estão funcionando, não estão funcionando, vão entregar, não vão entregar? E aí a mensagem que eles mandaram foi, nós estamos parados, nós não estamos atendendo, e a gente só vai retomar a produção e a entrega quando as determinações do governo permitirem. Fiquei chateada, mas eu entendo. Então, falei, beleza, eu vou deixar pra lá, né? Vou fazer o quê? Paciência. Aí deixei, aí domingo eles me mandaram uma mensagem dizendo que vou entregar hoje. Eles encontraram alguma forma de tentar fazer, provavelmente atender alguns clientes de uma maneira um pouco mais longa, mas não tem muito a ver com defeito, mas tem a ver com um pouco da espera, né? Eles ajustaram a minha expectativa. Eu tinha uma expectativa, quando eu comprei, de que ia receber dali 30 dias, porque era o padrão de uma vida normal. Aí a gente passou por um problema em que atrasou, e aí ok, entendi, eles me explicaram que só iam poder me entregar depois. Eles já botaram a minha expectativa lá pra frente e agora eles me surpreenderam conseguindo antecipar a entrega do meu sofá. Espero que dê tudo certo. Amanhã eu conto aqui na live. Você tem medo de dar problema, né? E aí, enfim, foi uma questão de... Eles pensaram na comunicação. O que a gente vai dizer para os clientes? É melhor a gente dizer que não vai entregar. Só vai entregar quando voltar. E tenta entregar antes e aí poder ter esse dinheiro, né? Porque aí eu só pago a outra parte quando eles me entregam, enfim... encontraram formas aí de não deixar o cliente tão insatisfeito, né? Não me deixaram sem resposta e no final me surpreenderam. É disso que a gente está falando, né? Inclusive quando as coisas saem do padrão, quando as coisas saem do esperado. Como é que você resolve, né? Também é legal, quando a gente fala de defeito, estabelecer padrão de qualidade, né? Então, por exemplo, porque não dá, principalmente se a gente trabalha com serviço, não dá muito pra gente fechar muito, como se a gente fosse uma máquina, que tudo vai sair exatamente daquele jeito, como se fosse um produto feito à máquina e que sai todo mundo igual, em série. O serviço não, ele vai ter alguma variação. Então, para evitar que eu tenha defeito, eu preciso definir qual é o meu padrão de qualidade, o que é o mínimo. Qual é o mínimo de qualidade? Eu trabalho com produto de artesanato e aí eu tenho, sei lá, a qualidade é o acabamento estar totalmente escondido. E aí você mostra isso visualmente para quem trabalha com você, que aquele seu padrão de qualidade, se está diferente daquele seu padrão de qualidade, está com defeito. Isso não para uma outra loja, para um outro produtor, talvez aquilo não seja um defeito, mas no seu negócio aquilo é um defeito. Isso tem que estar claro para todo mundo. Então, estabelece quais são os padrões de qualidade que o seu produto ou o seu serviço tem, minimamente, para evitar que o produto chegue ou o serviço chegue ao cliente com defeito, com aquilo que você entende que é defeito, que prejudica a qualidade do seu produto ou seu serviço
e atrapalha a percepção de valor do seu cliente. Porque o que acontece, gente? O valor, a percepção de valor que o cliente tem do seu produto ou seu serviço vai estar diretamente ligada ao quanto ele acha o seu produto caro ou barato. Então, quem é que está sempre assim, ai, mas as pessoas estão sempre achando meu produto caro, estão reclamando, sempre vai reclamar, tá? O cliente, ele sempre vai reclamar que o produto está caro. Vai ter sempre algum cliente que vai dizer que o produto está caro, algum cliente que vai pedir desconto, sempre vai ter. A questão é, a maior parte dos seus clientes está pagando pelo seu produto ou seu serviço numa boa, elogiando a qualidade, dizendo que aquilo foi bom para ela, mostrando como ela está usando, sem ficar necessariamente... Se a maioria barganha, se a maioria reclama do preço, você está descasado entre a percepção entre o seu produto e a percepção de valor que o seu produto tem para o seu cliente ou o seu serviço. Então você precisa ajustar isso. E aí, gente, por último, a gente trouxe o desperdício de estoque. E aí alguns podem achar estranho, né? Estoque. Como assim estoque é desperdício, gente? Estoque é, né? Eu tenho meu estoque aqui de produto para vender, eu tenho meu estoque de matéria-prima para produzir. Como é um desperdício? Sinto muito, gente. Toda matéria-prima ou produto acabado que está armazenado e está em desuso na sua empresa é um desperdício. E aí, não é todo, né? É aquela armazenagem em excesso. O que é uma armazenagem em excesso? Aí vai depender da tua saída de produto. Aí a gente até fala, né? O fluxo tem que ser puxado. Como é que é o ritmo de demanda do seu cliente para o seu produto ou o seu serviço? Eu recebo 3 pedidos por dia. Aí eu entendo que se eu recebo 3 pedidos por dia, eu tenho que ter em estoque pelo menos 5 produtos ali, porque pode ser que tenha uma variação ali, mais pessoas podem pedir naquele dia, eu tenho que estar pronto. Vamos, no exemplo bem a grosso modo, dizer que isso seria o equilíbrio. Mas aí não, você recebe 3 pedidos por dia, ao invés de você ter 5, a Ila falou, estoque prejuízo total. Trabalhar com estoque é difícil, né, Ila? Eu não sei de que é teu negócio, eu não me lembro, Ila. Depois fala aqui pra gente de que é o teu negócio, eu não me lembro. Mas trabalhar com estoque é um desafio todos os dias, porque é isso, você não pode não ter, se você trabalha com produto físico, você não pode não ter estoque, mas você tem que estar o tempo todo equilibrando esse estoque, né, para não deixar que ele seja alto demais, porque vai te gerar prejuízo, vai te dar um custo aí desnecessário. E aí você pode perder produto, você pode ter o produto e ninguém comprar, e aí aquilo ficar ali e acabar ficando obsoleto, né? Então... Muita gente agora já está partindo do contrário, né? Do pedido, parte do pedido para poder produzir, né? Eu até alguma vez até dei esse exemplo, né? Que algumas livrarias já estão partindo para esse recurso, né? Exatamente para não ficar produzindo estoque de livros desnecessariamente, né? Então ele só é impresso quando alguém efetivamente deseja a compra, né? Sim, e nem é só matéria-prima, né? Insumo direto para o teu produto ou produto acabado, mas assim, sei lá, material de escritório, que você porventura precisa ir para trabalhar, um post-it, aí você compra um monte e fica armazenando aquilo. Gente, não precisa ir, o post-it vai perder a cola, você vai esquecer que tem, vai guardar num lugar bem longe, porque você quase não vai conseguir dar vazão, né? Caneta seca. Exato, a caneca seca, aqueles pilões pretos, né, secam. Produto acabado que não vende também em estoque é prejuízo, né? Cópias e arquivos, informações que ficam ali, né? Então, por exemplo, você produz corretor, né? A gente tem alguns corretores aqui com a gente, que acompanham a gente. Aí imagina, você fez uma proposta, você fez, sei lá, gerou 4 propostas diferentes para um cliente específico. Aí você guardou aquela proposta ali porque aquele cliente tem um tempo para te responder. Aí vai para o diante. Qual o padrão mínimo? Como funciona o teu trabalho? Por quanto tempo aquela sua proposta é válida? Minha proposta é válida por 15 dias. Você tem que guardar aquelas propostas por 15 dias. Depois de 15 dias você tem que jogar fora. Aí não, às vezes a pessoa fica guardando. E às vezes é guardar até na rede, né, gente? No computador, no C do computador, no HD. Não é só necessariamente o produto físico, né? Eu
Eu imprimo a proposta, fico com a proposta, mas então eu não imprimo, então não é estoque. Não, você tem estoque de informação ali. Propostas geradas de dias e dias e dias para trás, que já não estão nem mais válidas e estão ocupando espaço no seu computador, estão te atrapalhando de encontrar outras informações, estão te impedindo de salvar novas informações no seu computador, porque estão ocupando espaço no computador. Aí, às vezes, você tira a cópia daquilo, imprime aquilo, aí guarda no computador e ainda guarda impresso. Aí você está perdendo duas vezes, né? E aí você depois acaba não achando o que precisa, porque tem tanta informação ali, aí acaba fazendo alguém esperar, porque você está procurando alguma coisa que está desordenada de tanta informação, né? Exato. Uma boa solução para isso, né, é aplicar um 5S, né? Quando a gente fala de estoque, de informação e de organização, é aplicar um 5S, que é uma das dicas que a gente já deu lá no nosso Telegram, de como é que você pode fazer um 5S. E aí você vai fazer o quê? Você pode, de tempos em tempos, olhar para aquilo ali, o que você usa, falando de maneira bem geral. O que você usa, o que você não usa, o que dá para você doar, o que dá para você reaproveitar, o que você tem que descartar. Etiquetar as coisas, né? Deixar tudo bem identificado, porque vai te ajudar ali a saber, não, aqui estão as propostas vigentes, aqui estão as propostas que não foram respondidas. E aí você tem um padrão ali de olhar aquilo de tempos em tempos. Então, e aí, falando de estoque, você tem que encontrar o equilíbrio, como eu estava falando, né? Então, se você tem 3 pedidos por dia, e aí você, ao invés de você estocar matéria-prima e produto acabado de 3, você estoca de 12. É muito. Se você tem uma média de 3 pedidos por dia, você não precisa estocar 12. Se você estocar o dobro, já era muito. Se você estocasse 6, já era bastante, né? Então, encontre o equilíbrio aí do teu estoque. Evite ter estoque intermediário, né? De uma atividade para outra, né? Então, eu faço aqui sei lá, na padaria, eu faço pão. Aí eu fico juntando a massa do pão, aí vou uma fornada. Antes da fornada estar liberada, eu já estou com outros esperando ali mais tempo do que eu precisava. Evita de ficar fazendo isso, porque aí você pode perder o próprio pão que ainda nem entrou no forno, por exemplo. E aí você pode perder produto, você pode perder o próprio insumo, você pode perder informação, perder espaço, e aí por aí vai, né? Estoque, tem que tomar bastante cuidado com o estoque. É um desafio e é um desperdício, se em excesso. E aí, como a gente falou, não é só estoque de produto acabado, não é só estoque de matéria-prima do seu produto. É estoque de informação, estoque de materiais, estoque de papel, de tudo. E aí, gente, o que você tem que fazer, né? Então, você tem que identificar, e a gente falou de 3 desperdícios, a gente falou de espera, a gente falou de defeito ou retrabalho e a gente falou de estoque. Dá uma olhada para o seu próprio negócio, olha para isso com criticidade e entende, no meu serviço, no meu negócio, eu tenho esses desperdícios? Provavelmente você vai ter. Se você tiver, cara, como é que eles acontecem? A primeira coisa, né? Entende como é que eles acontecem. Por que eles acontecem? E aí você vai começar a avaliar o quanto isso te custa. Né? Tem que avaliar o quanto isso te custa, em dinheiro mesmo. Demora para atender, me custa mais a luz. E aí bota a cabeça para funcionar. Tudo que pode estar atrelado indiretamente àquele desperdício que vai te gerar um custo aí financeiro. E aí você vai pensar em ações de como você faz para não ter esses desperdícios. Isso já vai melhorar a percepção do seu cliente. Você não vai precisar nem falar para o seu cliente que mudou. Ele vai perceber. Quando você começa a fazer essas ações de melhoria, o seu cliente percebe que alguma coisa mudou. Então, o seu cliente vai ficar mais feliz, ele vai perceber que houve uma mudança. Aqueles que são fiéis ao seu produto, ao seu serviço, que gostam de você, eles vão perceber que você está se esforçando para melhorar. Os seus custos vão se reduzir, e aí por isso que a gente falou, né, que como gastar menos e deixar seu cliente mais feliz. Você vai, de fato, diminuir os seus custos. E vai entregar mais para o seu cliente, vai entregar melhor para o seu cliente. E aí pensar em ações, né? O que eu preciso fazer para que esse desperdício não aconteça, para que esse problema não aconteça? Como eu faço isso de maneira sistematizada e não apenas tratando, né? Toda vez que acontece, eu resolvo. Toda vez que acontece, eu resolvo. Não é isso. A gente está falando para você pensar numa maneira de como eu faço para aquilo não acontecer. Ou para que aconteça o mínimo possível, que às vezes nem sempre dá para você eliminar totalmente. Para não gerar o problema, né? Na verdade, é ser proativo de forma a não gerar o problema.
Isso aí, gente. E aí, vocês têm alguma dúvida, gente? O que vocês acharam? Tem desperdícios aí? Você já vem de cara que tem desperdício aí no negócio de vocês? Já Que passa alguma vocês... coisa, né, pela cabeça, assim, porque às vezes a pessoa já se toca, opa, ali, naquele caso ali, pode ter. Exatamente. Algum planejamento que você deixou de fazer e aquilo está te custando ter menos clientes, ter menos receita. Envolve tudo isso. Diga aí pra gente. A gente ainda tem uns minutinhos para amanhã eu poder contar para vocês como foi a chegada do meu sofá. Agora até eu tô curiosa também, Raquel. Vamos ver. Tá vendo? Falamos hoje a live foi super diversificada, né? Falamos de filme, de comédia, falamos de chegada de sofá, falamos de pediatra, falamos de padaria. Hoje foi bem rico, hein? Bastante exemplos, né? Gente, então, se vocês gostaram... desculpa. Não, eu ia falar isso. Se pensar, se lembrar de alguma coisa e tiver dúvida, escreve pra gente que a gente responde. Isso aí. Se vocês gostaram, aperta o coraçãozinho aí pra gente saber que vocês gostaram da live de hoje. Isso aí, pessoal. Isso. Até amanhã, gente. Um beijo. Tchau, pessoal. Até a próxima.